Olá, turma! Estamos começando novamente com a nossa aula de aplicativos, dando continuidade ao Excel. Na realidade, a gente vai trabalhar com as fórmulas e funções do Excel. A ideia é trabalhar com cálculos matemáticos. Então, se vocês acharam difícil fazer a tabela, na realidade agora vai ficar realmente mais difícil e complicado. Então, vamos prestar atenção, porque a gente vai trabalhar com bastante matemática, tá? A gente já falou nas aulas passadas sobre os sinais que a gente usa, né? Mais, menos, dividido, né? Multiplicação. E agora a gente vai trabalhar com isso. Então, estou aqui com o meu Excel. Na verdade, pegar uma planilha nova, né? Primeira coisa que eu tenho que entender. Quando eu coloco um número aqui na minha célula, tá? Esse número, na realidade, ele tá no formato simples, ele poderia estar no decimal, tá? Para eu poder fazer essa configuração, pessoal, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, geral, tá? Então, ele pode ser um número, né, que tem casas decimais, ele pode ser moeda, então já vem com a parte de reais, né, a sigla. E eu também posso, também às vezes, configurar uma data, por exemplo. Se eu começar aqui nessa célula que não está configurada e colocar, é 0, ele nasceu 05 do 06 de 1984. Tá, ficou, tá? Então, se aqui no caso aqui moeda, ele está configurado como moeda, né? Se eu for querer fazer a mesma coisa, deixa eu ver se ele não fica, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. A mesma coisa porcentagem, pessoal. Vocês vão fazer cálculo de porcentagem, eu tenho que configurar. Eu não posso colocar o símbolo de porcentagem. O que é isso? Ó, vou digitar o 6 e digitei o símbolo de porcentagem, tá? O Excel ele não reconhece isso. Eu tenho que colocar somente o 6. Vou apagar aqui, tá? Ó, coloquei só o 6. Na realidade, ele já automaticamente tá fazendo o cálculo aqui pra mim. Vou pegar uma outra célula. Vou colocar o 6 aqui. Tá? Ele não percebe que é 6%, né? Ele acaba criando aqui casas aqui para 600. E aqui ele já criou aqui, ó, no lugar porcentagem. Se eu clicar na célula C, ó, geral, tá? Então, na realidade, eu tenho que configurar a casa para porcentagem para eu poder receber a porcentagem, tá bom? Então, na realidade, eu faço essa configuração pela essa ferramenta aqui geral, tá bom? Então, eu tenho vários, tem hora, tem porcentagem, tá? E é aqui que a gente configura para facilitar a gente fazer cálculo. Vou apagar aqui as minhas células. Vou colocar números simples aqui para a gente poder fazer cálculo. Ok? Eu deixei ali em reais, tá? Por isso que ficou assim aqui. Vamos colocar aqui em moeda também. Posso usar essa parte aqui também. Outra coisa que é legal aqui, pessoal, ó. Aqui na realidade tá R$7, não tem centavos. Aqui, ó, nessas bolinhas, eu posso aumentar as casas decimais, se precisar. E do lado, eu posso diminuir, tá? Então, professora, o meu número ia dar 7,55555, mas só tá aparecendo 25. Então, eu tenho que vir aqui e aumentar as minhas casas decimais para que apareça todos os números. Quando ele não aparece todos os números da casa decimais, pessoal, ele acaba arredondando o número. Então, isso é um problema. Por exemplo, o aluno, ele tirou 4,9. Eu cliquei na célula que está a porcentagem. O aluno tirou 4,9, mas a média desse aluno, vamos dizer que ele tirou 4,9999, né? Mas esse aluno, ele só vai passar de ano se ele tirar 5. No Excel, se eu diminuir as minhas casas decimais, vocês viram que aumentou o número? Então, ele vai aprovar o aluno automaticamente. Então, tá errado. Ele tá arredondando a nota do aluno, né? O aluno tirou 5, o aluno tirou 4,999. Mas o Excel aqui tá falando que ele tirou 5, né? Então, eu preciso aumentar, às vezes, a minha casa decimais para mim poder ver o meu número todo, tá bom? Então, eu tenho que prestar muita atenção nisso também. Mas vamos lá. Ok. Aqui ficou um formato, aqui ficou outro, né? Por causa que aqui eu não coloquei moeda. Ok. Pessoal,
eu quero somar esses dois números. Como que eu faço para somar? Tem vários tipos de somar, tá? Eu poderia colocar o igual, digitar 5, sinal de mais, o 7. Na realidade, no Excel, a gente não recomenda fazer isso, tá? Por quê? Se eu colocar o número 5 mais o 7 e depois eu precisar mudar, eu vou ter que mexer na minha fórmula de novo. Agora, se eu fizer do jeito automático, o que é esse jeito automático? Tem dois jeitos fáceis de fazer essa soma, ó. Eu seleciono do 7 até essa casinha vazia aqui embaixo, que é o A3, tá? E venho aqui, ó, nesse Ezinho. Esse Ezinho significa autossoma. Ele já vai fazer a soma para você. Só que ele não faz só soma. Se eu clicar aqui na setinha do lado, eu tenho a opção de soma, médio, máximo, mínimo. Então, vamos clicar em soma. Olha lá, 7 com mais 5, deu 12. Tá. Professor, como é que eu sei o que tem a ver esse 12? Se eu clicar em cima dele, aqui, ó, ele fez a fórmula para mim. Igual soma e somou A1 com A2. Então, ele somou o primeiro quadradinho com o segundo quadradinho. Por que isso é automático? Por que isso é bom? Porque se eu ver aqui que eu não quero 5, eu quero trocar esse número, sei lá, quero trocar esse número para 10. Aqui, pessoal, automaticamente, aqui na célula 3, ele já atualizou. Então, se eu tivesse feito essa forma aqui, ó, igual 7 mais 5, eu teria que vir aqui e mudar o número. Então, não compensa para a gente fazer isso. Compensa a gente fazer em relação à célula, tá? O que eu posso fazer também sem clicar aqui, ó, no Ezinho, é colocar igual, soma, abro o meu parênteses, venho, seleciono os valores que eu quero somar esses dois, fecho o parênteses e dou um Enter no teclado, tá? E ele faz a soma para mim. Por exemplo, se eu fosse fazer conta, no caso soma, tem a função soma, né? No caso de vocês dividir, multiplicar, normalmente a gente acaba utilizando mesmo aí o símbolo, né, de multiplicação e divisão, que normalmente são feitos em dois números, né? Já o soma, eu já posso usar soma e selecionar vários elementos, por exemplo, igual soma, e eu quero selecionar agora todos os de cima, ó. Vou selecionar todos os de cima e ele vai selecionar todos para mim, tá bom? Uma outra função que é muito utilizada, pessoal, é a função média, né? A média, ela faz a soma e divide pela quantidade de elementos. Então, eu vou colocar aqui média, não tem necessidade de pôr acento, não tem necessidade de ser maiúscula ou minúscula, não importa. E vou tirar a média aqui, pessoal, dos meus 3 primeiros números. Então, eu tenho 17, tenho 7, tenho 10. Eu quero saber a média desse número. E vou fechar parênteses, e ele trouxe para mim que a média é 11, tá? Então, ele fez um cálculo para mim de média, tá bom? Por exemplo, né, a gente utiliza muita média, qualquer média do aluno, né? Eu tenho vários valores, qualquer média, então eu posso utilizar essa função média. O que a média faz, pessoal? Tem esse fx aqui, ó, que eu gosto bastante dele, que ele explica o que a função fez. Então aqui, ó, ele já mostra aqui nessa célula que foi utilizada a função média, né? A função média dos números A1 a 3. Quem são esses números? É o 10, o 7 e o 17. E aqui ele fala, ó, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. E aqui ele tem o resultado, tá bom? Então, na realidade, ele divide os números pela quantidade de elementos. Como são 3 números, ele dividiu por 3, né? Somou e depois dividiu, tá bom? Então, esse fx aqui, ele dá uma explicação o que é função para você. Eu tenho também a função máxima, pessoal, tá? O que é essa função máxima? Eu tenho a função máxima e tenho a função maior, né? Eu vou colocar a função máxima. A função máxima, ela me traz o maior valor daqueles números que eu quero. Eu quero buscar o número maior. É claro que aqui eu tenho pouco número, então eu sei que o número maior é 51. Mas digamos que você tivesse uma tabela de Excel que tivesse uns 3.000 números diferentes. E você quer procurar qual que é o maior número. Vamos dizer, de todos os alunos da ETEC, que tem mais de 2.000, 3.000 alunos, 5.000 alunos, eu quero saber qual que é a nota maior ali, né? Então, eu não vou ficar olhando de um por um. Se eu ficar olhando de um por um, eu vou gastar um tempo para ficar olhando, né? O Excel, ele olha mais rápido para mim. Então, é essa a ideia, de olhar mais rápido. Então, eu seleciono, né, os números que eu quero que o Excel olhe,
Abro parênteses, coloco as células que eu quero, fecho parênteses, dou um Enter. E aí ele já trouxe para mim que o número maior é 51, ok? Então, a ideia da função máximo, né? A função máxima é trazer o maior valor. E a gente tem o inverso também, que é a função mínimo. Função mínimo, abro parênteses, seleciono também todas as células, né, que eu quero. E ele vai trazer para mim o inverso. O menor valor para mim dessa coluna é o número 7, tá ok? Eu tenho a mesma função parecida, que é a maior, só que a maior ela tem eu posso trazer um critério. O que é esse critério? Às vezes eu não quero o primeiro maior, quero o segundo maior. Vamos dizer que a gente está falando de futebol, a gente está falando de tabela de campeonato. Eu tenho o primeiro e tenho o segundo, né? Normalmente os 4 primeiros são classificados, então eu quero encontrar quem é o terceiro maior. Então, nesse caso, o terceiro maior é utilizando a função maior. Se eu quiser saber o primeiro e o último, posso utilizar a função máximo e a mínimo, tá? Digamos que eu quero encontrar aqui no meio entre os meus números quem que é o terceiro maior. Então, vou selecionar os meus números, ou o segundo maior, né? Selecionei, não fecho parênteses, coloco ponto e vírgula junto, tá? E coloco o meu critério. É o segundo maior? É o terceiro maior? O segundo maior representa pelo número 2. E aí, fecho parênteses, quem que é meu segundo maior aqui? Dou um Enter. Meu segundo número maior é o 51, tá? Por que meu segundo número maior é 51? Porque eu tenho 2 51, né? Por isso que ele é o meu segundo maior. Então, se eu tivesse 3 números 51 e quiser saber o terceiro número maior, ele teria que ver, né, em relação a isso, tá bom? Então, se eu tiver números repetidos, ele vai ver também em relação a esses números repetidos, ok? E a função inversa dessa é a função menor, tá? Função menor, eu trago quem é o meu menor valor, né, em relação aos outros. Então, eu quero saber quem é meu segundo menor. E aí, o segundo menor é o 10, o menor é o 7 e o segundo é 10. Lembrando que eu não selecionei essa linha 8, tá? Por isso que senão ele ia me trazer o número 7 novamente. Então, aprendemos a função soma, né? A função média, a função máximo, a função mínimo, a função maior e a função menor. Isso é o básico, pessoal, porém agora começa a complicar. Eu vou colocar uma função aqui e depois a gente vai falando um pouquinho dela melhor, tá? Exemplo, eu vou colocar nota de alunos aqui. Teve um aluno que tirou nota 4, esqueço de... essa célula está formatada com porcentagem. Vou colocar número. Aqui. Vou tirar as casas decimais. Ok. Um aluno tirou nota 4 e o outro aluno tirou nota 9. Qual que é o critério para passar? Então, digamos que o critério seja 6, tá? Para ele ser aprovado, ele tem que tirar de 6 para cima. Como que a gente fala isso para o Excel, fazer isso pra gente? Tem uma função chamada C, tá? Pessoal, lembrando que toda vez que a gente faz cálculo, a gente tem que colocar o igual. A função C, ela significa o quê? Se sim ou se não. O que é se sim ou se não? Se é isso ou se é aquilo, se é aprovado ou se é reprovado. Se ele não está aprovado, ele só pode estar reprovado, né? Se o número não for positivo, ele só pode ser um número negativo. Então é aquele ao contrário, né? Se não for uma coisa, é outra, tá bom? Então por isso que existe essa função chamada C. É um C de condição, é um C que faz uma comparação, tá? E é isso que a gente vai fazer, essa comparação. Eu quero comparar essa nota do aluno 4 com a média da escola, que é 6. Então, como que eu vou fazer isso? Eu faço aqui, ó, quando eu trago a função C, ela já me traz aqui embaixo o que eu preciso. O que é teste lógico? Teste lógico é comparar uma coisa com a outra. Então, eu vou comparar esse 4, se ele é, na realidade, maior, né? Se ele é maior, meu sinal de maior, ou se ele também for igual ao meu número 6.
Então, porque se ele for 6 ou se for maior que 6, 7, 8, 9, 10, né? Neste caso, eu tenho aquele aluno que ele está aprovado, né? Então, os alunos de 6 para cima, eles estão aprovados. Quando eu escrevo a palavra aprovado, pessoal, eu tenho que colocar essa duplas aspas. Duplas aspas é diferente de eu colocar aspas simples assim, ó. Coloquei uma aspa simples, agora digitei outra, tá? Tá errado. Para mim utilizar aspas duplas, eu tenho que segurar o Shift e a minha tecla anterior ao número 1. Feito isso, eu dou minhas aspas duplas, tá? E aí eu tenho que retornar também a palavra reprovado. Eu tenho que colocar as duas coisas, né? Porque aqui eu estou dizendo que a primeira palavra seria um sim para minha comparação. Ou seja, o meu 4, se ele for maior ou igual a 6, ele vai me trazer a primeira palavra. Se caso contrário, se for falso, essa minha comparação, o meu 4 não é maior que 6, ele vai trazer a segunda opção, que é a palavra reprovado. Então aqui eu finalizo com parênteses, dou um enter, ele já viu que o 4 está reprovado. Pessoal, eu não faço isso só com nome, tá? Eu faço isso com número também. Uma coisa que eu acho que facilita, tá? Aqui no Excel é que eu quero ver o 9, se ele está aprovado ou reprovado. Preciso fazer aquela função toda? Não. Eu venho aqui, ó, no reprovado, na pontinha aqui, ó, segura esse maisinho, arrasta aqui para baixo e ele já verifica aqui todo mundo. Se eu colocar várias notas aqui, ó, tô colocando notas aleatórias, tá? E eu vier aqui nesse cara aqui e vier no maisinho, puxar até lá embaixo, eu já resolvi para todo mundo quem tá aprovado e reprovado. Precisei alterar a nota do aluno. Ah, esse aluno não tirou 2, não. Esse aluno tirou 10. Olha lá. Ele já muda, tá? Ah, esse aluno tirou 8, ele tirou 1. Ó, ele já muda. Então, essa é uma vantagem que a gente tem no Excel aí. Então, isso aqui é a função C. Vamos usar um outro problema. Digamos que eu tenho uma loja e eu contratei... Eu tenho 2 vendedores nessa minha loja. E eu vou pagar comissão para esses meus vendedores, se eles venderem, né? Então, eu vou dizer que se esse vendedor vender mais, se ele vender mais do que, sei lá, R$ 500. Se o cara vender mais R$ 500, pessoal, eu vou dar um aumento, não, vou dar uma gratificação para ele. Quanto que vai ser essa gratificação? Eu vou dar uma porcentagem em cima do que ele vendeu. Então, eu vou dar uma porcentagem para ele de, vamos ajudar ele aí, de 5%. Se ele vender para mim R$ 500, né, mais de R$ 500, eu vou, maior do que R$ 500, eu vou pagar 5% em cima desses R$ 500. Caso contrário, eu vou pagar para o cara somente 2%. Então, o cara não vendeu pouco para mim, ganha pouca comissão, tá bom? E aqui eu tenho duas opções, vou dar umas duas opções. Teve um cara que vendeu, sei lá, 1.100. E teve outro cara que vendeu, sei lá, 200. Duas opções. Eu preciso usar a calculadora para fazer isso, fazer cálculos de porcentagem? Não. A vantagem, pessoal, da gente fazer o cálculo no Excel é que a gente faz um só, tá? E depois a gente copia para os demais. Então, vamos fazer para o primeiro? A ideia é função C, tá? Porque a gente quer comparar o cara com o que o cara vendeu com o que eu pedi, tá bom? Deixa eu apagar aqui para vocês poderem visualizar melhor aqui nessa barra. Aqui, vou fazer aqui na frente. Igual C, abre parênteses, vou comparar o que o cara vendeu, que foi 1.100, se ele é maior do que 500, que é o que está pedindo, né, o dono da loja, que sou eu. Se ele vendeu mais do que 500, ele vai ganhar quantos? Que 5%. 5% do quê? Do que ele vendeu, né? Eu tenho que, quando eu faço cálculo de porcentagem, é em cima de um valor, não é em cima de nada, né? Como que faz cálculo de porcentagem? Eu poderia transformar isso em decimal. Não tem necessidade de fazer isso no Excel, tá? É 5% do quê? De 1.000. Então, eu vou fazer 1.100 vezes 5%. Aqui eu vou colocar 5%. Aqui nesse caso, sim, eu digito o sinal de porcentagem. Tá, se o cara vendeu mais que 500, ele ganha 5%. Se não, ele ganha quantos porcentagem do que ele vendeu? Não é 2. Então, eu tenho que voltar de novo, clicar no que ele vendeu e fazer vezes
2. Vamos ver quanto que esse cara vai ganhar? Esse cara ganhou R$ 55, né? O outro deve ter ganhado bem menos. Vamos ver quanto que o outro ganhou. Opa. Desculpa, pessoal. Esqueci do sinal de porcentagem aqui, ó. Tá vendo? Ia ficar muito estranho, né? O cara ganhou 200 e ganhar mais, né? Então, falha técnica. Arrumei. Deixa eu confirmar. Vezes 5%. Vezes 2%. Eu tenho que olhar aqui, ó. Tá? Ok. A porcentagem tá ali. Quando eu tô na fórmula, pessoal, não posso clicar fora, tá? Eu fiz isso, vocês perceberam que deu erro, tá? Por isso que eu acabei dando Ctrl Z pra voltar. Tá ok, vamos arrumar lá embaixo. Agora sim. Então o cara ganhou R$ 55, o outro ganhou R$ 4. Pessoal, vai complicar muito mais, tá? Então vou gravar por partes, perguntem se não entendeu, e a gente vai continuar no C, mas vai começar a complicar os problemas. Lembrando que eu tenho um problema aqui de reprovado e aprovado, eu tenho um problema aqui relacionado à minha porcentagem, ok? Até mais, pessoal. A gente vai dar continuidade na